Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo de coordenadas curvilíneas, onde a gente vai estar falando hoje de coordenadas cilíndricas e esféricas, correto? Então, para começar, eu vou começar falando de coordenadas cilíndricas, tá? Então, vou ser bem direto aqui, que a gente já vem fazendo os exercícios dessa parte, ficou faltando essa videoaulazinha para tentar entender um pouco melhor, não foi isso? Então vamos lá. Vou começar falando para o sistema de coordenadas cilíndricas, tá? Então primeiro vamos colocar aqui um pouco da relação entre esse sistema e um sistema de coordenadas cartesianas, onde você tem aqui o eixo y, o eixo eixo z e o eixo x, certo? Então qualquer ponto no espaço aqui, ele pode ser alcançado através dessas três coordenadas. Então se eu projeto esse ponto no plano x e y, esse ponto ele vai ter uma coordenada x, tá aqui a coordenada x dele, ele vai ter uma coordenada y, certo? Essa reta paralela a essa reta aqui, né? Então, quando ele secciona aqui, você tem a coordenada y desse ponto. E aí você pode pegar essa diagonal aqui, ó, no plano xy e fazer uma paralela dela aqui, ó, que aí você vai encontrar a coordenada z desse ponto, certo? Então, em coordenadas cartesianas, você tem esse ponto descrito por x, y e z, correto? Agora eu posso descrever esse mesmo ponto utilizando o sistema de coordenadas cilíndricas. Então vou representar aqui os três eixos ainda, eixo x, y e z, só que agora o nosso sistema de coordenadas ele vai ser dado por essas três variáveis aqui, veja bem. Então primeiro eu vou colocar o nosso ponto aqui, vou chamar esse ponto aqui de um ponto P, certo? Então esse ponto XYZ é um ponto P. Então veja bem, ponto P. Então o que vai acontecer? Veja bem, eu vou projetar novamente esse ponto aqui, agora não em termos dos pontos X, Y e Z, mas em termos das coordenadas que a gente chama de coordenadas cilíndricas. Quais são essas coordenadas? Veja bem, ó, eu vou primeiro projetar esse ponto no plano, certo? Igual eu fiz aqui anteriormente. E essa distância aqui, ó, vou colocar até de vermelhinho aqui, ó, quando você projeta no plano aqui, essa diagonal aqui é o que a gente vai usar como sendo a coordenada ρ desse ponto, certo? E aí você sempre vai tomar o eixo como se fosse o eixo x aqui de referência. Tá aqui o nosso eixo x, aqui o nosso eixo z e aqui o nosso eixo y. Sempre tomando o eixo x como sendo a nossa referência, você vai tomar esse ângulo aqui, ó, medido a partir de x. Esse ângulo aqui é a nossa outra coordenada cilíndrica, φ, certo? E, para completar, eu vou fazer aqui uma reta paralela ao ρ, aqui, ó. Então, essa reta aqui vai me dar a coordenada z desse ponto. Então, as coordenadas cilíndricas desse ponto P, as coordenadas cilíndricas são dadas por ρ, φ e z, certo? Então, se eu andar uma distância ρ fazendo um ângulo φ com o eixo x, eu vou chegar até aqui. Se eu subir uma coordenada z, eu chego até meu ponto. Então, qualquer ponto no espaço, ele pode ser dado por essas, ele pode ser alcançado por essas três coordenadas aqui, ó, ρ, φ e z. Essas coordenadas é o que a gente chama de coordenadas cilíndricas. Correto? Então, só para revisar, as coordenadas cilíndricas, o que você vai fazer? A partir de um dado ponto, projeta esse cara no plano,
essa diagonal que forma aqui, essa diagonal é a coordenada ρ. O ângulo entre essa coordenada ρ e o eixo x é o ângulo φ. Certo? Sobe uma distância z, você tem a coordenada z. Então você tem essas três coordenadas aqui. Então essas são as coordenadas cilíndricas, certo? A gente chama elas de coordenadas cilíndricas porque realmente você pode imaginar essas coordenadas como se estivesse na superfície, digamos assim, de um cilindro. Então você poderia traçar agora como se esse cara estivesse na superfície de um cilindro aqui. Ficou meio torto. Opa. Bom, ficou meio torto, mas a ideia era que fosse um cilindro. Então, se eu imaginar isso aqui como sendo um cilindro, a coordenada z é como se fosse a altura do meu cilindro, correto? A coordenada ρ é como se fosse o raio do meu cilindro, certo? E a coordenada φ é o ângulo que ele forma com o eixo x e essa coordenada ρ aqui, certo? Então você tem essas três coordenadas. A partir daqui, observando esses dois caras aqui, eu consigo obter a relação entre as coordenadas cilíndricas e cartesianas. Ou seja, como que é isso? Relação. Eu estou falando em transformação de unidades. Imagine que você tenha x, y e z e você quer obter as coordenadas φ, começando por ρ, φ e z, correto? Então aqui, para você obter essa conversão de coordenadas, o que a gente tem que fazer basicamente é usar relações básicas de matemática, como trigonometria básica, seno, cosseno, tangente e teorema de Pitágoras, essas coisas todas, tá? Então é geometria básica, digamos assim. Então o que a gente tem que fazer é reparar onde você vai ter alguns triângulos, algumas formas geométricas conhecidas e aplicar as leis de trigonometria básica, tá? Então, por exemplo, eu quero encontrar primeiro ρ, a partir dessas três coordenadas. Então, se você observa essas duas figuras aqui, você vai observar que esse ρ aqui nada mais é do que essa distância aqui, ó. Certo? Então, se você olha para esse triângulo aqui, ó, se você olha para esse triângulo, essa coordenada ρ, ela vai ser a hipotenusa desse triângulo. Lembra que aqui tem um ângulo de 90 graus. Então aqui você tem a coordenada x, aqui tem y, e o ρ é a hipotenusa do triângulo. Então de cara, ρ vai ser, se ele é a hipotenusa, ele vai ser a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Certo? Então veja bem, relação de trigonometria básica. Então você já encontra o ρ direto aqui. Então é sempre observar as figuras. Se você observa a coordenada φ aqui, a coordenada φ não é esse ângulo aqui, ó. Certo? Para esse caso. Então veja bem, você pode encontrar o φ usando seno, usando cosseno, usando tangente, a melhor relação que te for, né, que o problema te fornecer. Mas aqui, vamos supor que eu só tenha a coordenada x, y e z a princípio, então eu poderia usar a tangente do ângulo aqui para encontrar essa minha coordenada φ. Porque se eu encontro a tangente de φ, o que ela vai me dar? Olha aqui, a tangente ela vai me dar o cateto oposto, que é esse tamanho aqui, ó, que nada mais é do que a minha coordenada y, dividido pelo meu cateto adjacente, que é o x. Então, a tangente de φ nada mais é do que y sobre x. Logo, você quer encontrar o φ, você vai jogar em tangente a menos 1
de y sobre x, certo? Veja, aqui vem um parêntese aqui, por quê? Eu estou usando essa figura aqui como sendo φ calculado no primeiro quadrante. Então tem que tomar um cuidado quando essa coordenada φ, esse ponto P, estiver em outros quadrantes, por exemplo. Então só como exemplo aqui, vamos supor que o meu ponto P ele esteja projetado lá no segundo quadrante. Tá aqui, ó. Então nesse ponto aqui, ele vai ter uma coordenada x negativa, certo? E uma coordenada y tá aqui, positiva. O ρ é esse tamanho aqui, correto? O ρ, independente de ser x negativo ou y negativo, o ρ é o módulo disso aqui, né? Vai ao quadrado, não faz diferença. Mas agora o φ já muda. Então, se você aplicar, provavelmente se você aplicar φ de tangente a menos 1 de y dividido por um x negativo, vai te dar um certo ângulo que não necessariamente é o ângulo formado com o eixo x, que é a nossa definição. Então, para você calcular o φ quando o ponto estiver em outros quadrantes, aí você tem que usar meio que a lógica, não tem jeito. O que você vai fazer? Você poderia calcular só esse ângulo aqui, certo? E depois somar 90. O φ seria esse ângulo que você calculou mais 90, certo? Ou então você poderia calcular esse outro ângulo aqui, e aí o φ seria quem? Seria 180 menos esse ângulo, que é o que você sobraria com o φ. O φ ele é sempre o ângulo que forma com o eixo x, por isso que eu estou fazendo essa jogadinha aqui. Tá? Então aqui o mais interessante é sempre pegar y e x em módulo. Então você vai pegar, se você isolar esse x aqui, ó, esse triângulo aqui, você vai aplicar, ó, tangente desse ângulo é y dividido pelo x. Você pega só os comprimentos, só os módulos, né? Sempre valores positivos. Aí você vai obter esse ângulo aqui, correto? Obtendo esse ângulo, você obtém o φ facilmente. Da mesma forma, se esse nosso ponto ele tivesse no terceiro quadrante, por exemplo, ó, vou projetar lá para o terceiro quadrante agora, ó. Vamos supor que o nosso ponto P ele esteja projetado cá no terceiro quadrante, ó. Tanto a coordenada x quanto a coordenada y são negativas, certo? Então o que vai acontecer? Olha, a reta que representa o ρ é essa reta aqui. Então o φ sempre medido com o eixo x positivo. Olha aqui o tamanho de φ, ó. Esse é o nosso ângulo φ. Então para obter esse ângulo, o que você pode fazer? Novamente é o raciocínio aqui, ó. Você pode obter esse ângulo aqui, sei lá, aqui eu obtive e deu 30 graus, usando esse triângulozinho aqui, ó. Se isso aqui é 30, 3 quadrantes completos é 90, 90 e 90, 270. 270 menos 30, então eu sobro um φ igual a 240 graus, certo? O φ é a nossa referência que sempre deve ser medida em relação ao eixo x positivo, tem que ter um padrão, ok? Então a ideia é sempre você usar o raciocínio lógico, ou seja, montar um triângulo aqui e usar a trigonometria básica, né? 270 menos esse ângulo. Ou se você preferisse, não quero calcular esse ângulo de baixo aqui, eu quero calcular o de cima. Você vem aqui e calcula esse cara aqui, sei lá, esse cara aqui vai dar 40, vamos supor. Qual que é o nosso ângulo φ? Nosso ângulo φ é 90 mais 90 mais 40. 180 mais 40 vai dar 220 nesse caso, por exemplo. Correto? Então a ideia é usar esse raciocínio. Use um triângulozinho básico, aplica a tangente desse triângulo, certo? E aí você complementa de acordo com o seu problema aqui, tá?
Então essa é a ideia básica para se calcular esse ângulo φ aí, sempre levando em conta em qual quadrante você está usando, tá? Agora a última coordenada, a coordenada z, você pode observar que nesse caso a coordenada z ela é igual nos dois casos, né? Então a coordenada z nesse caso é igual à coordenada z nesse caso. Então a transformação aqui ela não existe, né? A coordenada z de um é igual à coordenada z do outro. Tranquilo? Bom, aí eu quero fazer o inverso agora. Vamos supor que eu tenha ρ, eu tenha φ e eu tenha z. E eu quero obter as coordenadas cartesianas x, y e z. Correto? Então o que eu vou fazer nesse caso? Olha só. Vou trocar o pincel aqui. Você pode observar, voltando a essa figura, essa primeira figura aqui, ó, que o ρ, agora eu já tenho o ρ. Eu tenho a hipotenusa e eu tenho esse ângulo. Então o que eu quero encontrar aqui agora é esse cateto e esse cateto. Correto? Eu quero encontrar cateto adjacente e eu quero encontrar cateto oposto. Então é tranquilo, cateto adjacente eu uso o cosseno. É a hipotenusa vezes o cosseno do ângulo, certo? Então veja que são fórmulas simples, fórmulas elementares lá da trigonometria, né? O y é esse cateto, é o cateto oposto. Então você vai usar ρ vezes o seno, tá? Até aqui você nem precisa de ficar memorizando as fórmulas. Está vendo que só por raciocínio lógico, né, se você conseguir montar essas figuras aqui, você já consegue identificar através de relações trigonométricas essas expressões aqui, ó. E novamente o z não muda, né? O z de um é igual ao z do outro, tá? Então veja que você consegue transformar então as coordenadas cartesianas e cilíndricas, ou cilíndricas em cartesianas, usando relações básicas da trigonometria, tá? Então aqui é uma questão mesmo de conseguir enxergar esse espaço tridimensional nessas coordenadas. Agora vamos supor que eu queira determinar um vetor em coordenadas cartesianas e em coordenadas cilíndricas. Aí agora o problema ele é um pouquinho mais complexo, mas nem tanto assim, tá? Por quê? Porque quando eu falo em vetor, eu tenho que falar em vetores unitários também, né? Eu tenho que falar numa certa base. Então, quando eu estou falando em sistemas de coordenadas cartesianas, x, y e z, de certa forma é mais tranquilo, porque os vetores nessas coordenadas sempre apontam para uma direção fixa. Então, por exemplo, o j sempre aponta para a direita, o x sempre aponta, nesse caso aqui, saindo do plano do quadro, e o z sempre aponta para cima, certo? Independente de qual ponto você está... o x aqui não, né? O z, né, pessoal? Dependente de qual ponto você está utilizando. Agora, no sistema de coordenadas cilíndricas ou coordenadas curvilíneas como um todo, aí a história já muda um pouquinho, porque a visão deve ser uma visão mais geral, mais ampla. A direção dos vetores unitários, elas sempre apontam, presta atenção nessa frase, sempre apontam para a direção em que a coordenada está aumentando. Sempre aponta para a direção da coordenada aumentando, ou seja, aponta para a direção de crescimento da coordenada. Isso vale para qualquer caso, mesmo por coordenadas cartesianas. Você pode observar aqui que o eixo y positivo aumenta para cá. Então o j está apontando para essa direção de aumento do y. O K aponta para a direção que Z aumenta. O I aponta para a direção que X aumenta. É sempre assim. Aqui é a mesma coisa. Ó. Vou fazer um cilindro aqui, só como
como referência. Tá horroroso, tá meio descaído ainda, mas tudo bem, vamos lá. Ó, imagine que você tenha um ponto na superfície desse cilindro, tá aqui, e aí quando eu projeto esse ponto tá aqui, e ele vai ter uma coordenada x, y e z, mesma coisa, só que as coordenadas nesse caso que me interessam é a coordenada ρ, a coordenada φ e a coordenada z, que está aqui, né? Correto? Então, para cada ponto, se esse ponto que eu estou considerando está aqui nesse primeiro quadrante, os vetores unitários vão ter uma certa direção. Se está no segundo, vai ter outra direção e assim por diante. Mas a ideia básica é que a direção do vetor unitário aponta para a direção de crescimento daquela minha coordenada. Como assim? A coordenada ρ, ela cresce nesse sentido, é como se fosse o raio do cilindro. O raio do cilindro vai crescendo nessa direção, para esse ponto. Então, se eu pego aqui de cima e vou crescendo a coordenada aqui, eu vou observar que o vetor unitário ρ, vou colocar maiorzinho aqui, é essa direção aqui, certo? Então veja bem, nesse ponto o ρ está para cá. Se eu pego um ponto lá do outro lado do cilindro, veja bem, observe que agora o meu ρ estaria apontando para cá, ó, direção de crescimento. Se eu pego um ρ aqui, um ponto aqui, o ρ estaria apontando para cá, ó. Então observe que a coordenada cilíndrica, ela depende do ponto onde você está calculando, tá? Então os vetores unitários dependem do ponto. Aqui não, sempre apontam para a mesma direção. Agora aqui não. Você tem que levar em conta sempre a direção de crescimento daquela coordenada, tá? Então apagando aqui para o desenho não ficar muito carregado. Bom, eu já sei a direção de ρ. Qual que é a direção de φ? Ou seja, qual que é o meu φ chapéu? Lembra sempre que o φ é esse ângulo e o φ chapéu é o vetor unitário. Tá. Então veja bem, se o φ ele está crescendo a partir do eixo x, nesse ponto aqui, ó, ele estaria apontando mais ou menos assim, né? Correto? Olha só, direção de crescimento. Então ele estaria apontando nessa direção. Então quando eu colocar aqui, ele vai ter que estar apontando nessa direção. Vou colocar maior também um pouquinho. Nessa direção, ó. Tô tentando fazer igualzinho tá lá embaixo, ó. Tá? Então tá aqui o meu φ chapéu, ó. Lógico, tem que sempre formar ângulos de 90 graus aqui, ó. Correto? Aqui, isso aqui é como se estivesse no plano aqui, ó. O ρ tá aqui e o φ tá formando um ângulo de 90 graus aqui, tá? Direção de ρ tá aqui, direção de φ tá aqui. E a direção de z, o z chapéu, é a direção que o eixo z cresce. Então tá aqui, ó. Opa. Tá aqui o nosso eixo z. Então esses dois aqui tá no plano, x e y, e esse aqui tá subindo. Então as coordenadas são perpendiculares, assim como essas três são perpendiculares umas às outras, ó. Correto? Aqui também é perpendicular. Beleza? Então você tem que levar em consideração sempre a direção no qual o φ, o ρ e o z estão aumentando. Então essas direções podem ser fixas ou não. Aí tá, o que eu quero fazer? Eu já sei agora que um vetor em coordenadas cilíndricas deve ser escrito em termos desses vetores unitários. Ou seja, um vetor nesse tipo de componente, eu vou pegar um vetor S aqui, ele vai ter uma componente ρ, certo? Vou colocar Sρ na direção ρ chapéu. Ele vai ter uma componente Sφ na direção φ chapéu. Daqui são os vetores unitários, são esses vetores aqui. Mais uma componente Sz na direção K, certo? Chapéu. É a mesma coisa que está aqui, ó. Aqui o S,
ele tem um SX na direção Y, mais um SY na direção J, mais um SZ na direção K. Aqui é a mesma coisa, tá vendo? Só que minhas coordenadas são Rho, Φ e Z. Aqui é X, Y e Z. Ok? Como que eu vou fazer para converter de uma coordenada para outra? Isso aqui, pessoal, é como se fosse receita de bolo, tá? Então, o que eu quero fazer? Vamos supor que eu tenha as coordenadas X, Y e Z. Vou passar a receitinha de bolo aqui agora, ó. Ó, eu tenho as coordenadas X, Y e Z e quero obter as coordenadas cilíndricas desse vetor. Então, veja bem, eu quero agora obter essas coordenadas aqui, ou seja, sair de um e representar em outras coordenadas, tá? Se eu estou procurando um vetor em coordenadas cilíndricas, significa que eu tenho que obter esse cara e esse cara, tá? Eu tenho que obter as componentes desse vetor em coordenadas cilíndricas. Como que eu vou obter isso? Qualquer componente em qualquer direção que você queira calcular, ela sempre vai ser escrita dessa forma, ó. Vou pegar uma direção arbitrária aqui, ó. Vou pegar um S numa direção, vou inventar, ó, numa direção W. O que eu preciso fazer? Eu preciso pegar o vetor S e fazer o produto escalar com o vetor unitário naquela direção que eu quero calcular, certo? Aqui eu só quero a componente, isso aqui não é um vetor, tá? Beleza? Então a componente S na direção W é o produto escalar de S com W. Essa é a receita, né? Essa é a receita de bolo. É fazer o produto escalar. Joia? Então, como é que eu vou fazer esse produto escalar agora, ó? Se eu quero obter a minha coordenada S-Rho, então o que eu vou fazer? S-Rho é o S que eu tenho, que é aqui, ó. Eu tenho esse, olha a setinha, quero obter esse. Eu vou pegar o S que eu tenho e vou fazer o produto escalar com essa direção que eu quero calcular, ó. Certo? A mesma coisa, ó. Se eu quero a componente φ, que é a segunda, eu vou pegar o S que me foi dado em coordenadas cartesianas e vou fazer o produto escalar com φ. E assim por diante. Olha aqui o SZ, ó. Eu vou pegar o S e vou fazer o produto escalar com K. Certo? Se eu quisesse fazer o caminho ao contrário aqui, o caminho inverso, eu tenho essas coordenadas e quero obter essas outras aqui. É a mesma coisa, ó. Se eu quero obter o SX, eu vou pegar o S, que me foi dado, que agora é esse aqui, e fazer o produto escalar com a direção X, ou seja, direção Y. Olha aqui, se eu quero obter o SY, eu vou pegar o S, produto escalar com J. E aí eu vou pegar o SZ, se eu quero obter, e vou fazer o produto escalar com K. Certo? Então sempre assim, uma dada direção é o produto escalar do vetor com aquela direção. Quando você for resolver os produtos escalares, aí vai aparecer aquelas relações lá da tabela que eu mostrei para vocês lá. Vou pegar a tabela aqui só para a gente representar, ó. Bom, então eu vou colocar a tabela aqui, ó. Então, quando vocês forem resolver o produto escalar para achar essas componentes, vocês vão se deparar que vão ter que fazer produto escalar, por exemplo, de Rho chapéu com I, Rho chapéu com J, Rho chapéu com K, Φ chapéu com I, Φ com J, Φ com K. Então tá aqui, ó. Quando você resolver o produto escalar, Rho com I, por exemplo, dá cosseno Φ. Rho com J dá seno Φ, certo? De onde que vem
essas relações aqui, essas relações vêm exatamente dessa figura aqui, por exemplo, ó. Então, se você pega, por exemplo, só fazer uma demonstração como exemplo, se você pega, por exemplo, essa aqui, ó, I com Rho. O I tá aqui, ó, a direção I é a direção do eixo X. Eu vou colocar só o vetor, certo? A direção Rho é a direção que Rho está crescendo, que é esse cara vermelhinho aqui, ó. Se eu colocar ele aqui, vai ser esse cara aqui, ó, nessa direção. O ângulo entre Rho chapéu, e I é exatamente o ângulo entre esses caras, é exatamente o φ, certo? Então, se você faz o produto escalar de I com Rho, o que significa I escalar Rho? Significa módulo do primeiro, 1, módulo do segundo, 1, são vetores unitários, o módulo é 1. Cosseno do ângulo entre os dois, cosseno do ângulo entre os dois é φ. Então, por isso que o produto escalar entre I e Rho, por exemplo, é cosseno de φ. Então, se você for usando essas relações aqui, vocês vão encontrar esses dados que formam aqui na tabela, tá? Então, só apagar aqui, foi só para poder demonstrar. Eles surgem da definição mesmo de produto escalar. Então, voltando aqui, quando vocês forem resolver para achar as componentes, vocês vão ter que fazer esses produtos escalares e vocês vão usar esses ângulos que estão aqui, tá? Então, a ideia é essa. Agora, como que eu vou fazer? Vou fazer um exemplo aqui, só para aplicar essa receitinha de bolo, como diz assim. Vou supor, ó, vou pegar um vetor completamente genérico aqui, ó. Ele vai ser 1 sobre, nem sei o que isso vai dar, tá? 1 sobre y, tá? Esse vetor depende da coordenada y. E ele aponta na direção I. E eu quero obter esse vetor escrito em coordenadas cilíndricas, ou seja, eu quero obter esse vetor escrito em uma componente Rho chapéu, uma componente φ chapéu, uma componente z chapéu. Então lembra, o que eu tenho que fazer se eu quero obter esse vetor? Eu tenho que obter isso, eu tenho que obter isso, eu tenho que obter isso. Então o que eu vou fazer? Olha só. O S Rho é S escalar Rho. O que é S? Olha aqui o que me foi dado. 1 sobre Y na direção I. I escalar Rho. Olha aqui na tabela, o que é I escalar Rho? I escalar Rho é cosseno. Então ficou 1 sobre Y vezes o cosseno de φ. Essa é a componente Rho, já achei a componente Rho. S φ, o que é? É S escalar φ, chapéu. Então o que isso me dá? 1 sobre Y, né? Φ chapéu, I, perdão, o S vem com I aqui, e escalar o φ chapéu. Olha o que isso aqui me dá. 1 sobre Y vezes I escalar φ, olha aqui, I escalar φ é menos seno. Então, vou colocar um menos e um seno aqui, ó. Correto? Olha aqui, SZ é S escalar K. A direção de Z é o K. Então, é 1 sobre Y na direção I e escalar K. O que isso me dá? 0, porque K com I é 0, olha aqui, ó. Correto? Ou seja, olha como é que meu vetor escrito nessas coordenadas aqui ficou. S é igual S Rho, 1 sobre Y, cosseno φ, na direção Rho chapéu, mais 1 sobre Y, seno φ, na direção φ chapéu, mais 0, vou colocar aqui só por conveniência, na direção K, correto?
Só que você lembra, eu estou escrevendo um vetor em coordenadas cilíndricas e o y ele não faz parte das coordenadas cilíndricas, faz parte das coordenadas cartesianas. Então aqui é melhor eu converter o y para coordenadas cilíndricas. Então quando você volta aqui, ó, o que é o y em coordenadas cilíndricas? Olha aqui, o que é o y em coordenadas cilíndricas? Y é igual a ρ seno. Y é essa coordenada aqui, ó, cateto oposto. Y vezes o seno de φ. Tá aqui. Então eu vou substituir o y por ρ, que agora é coordenadas cilíndricas, vezes o seno, que também é coordenadas cilíndricas. Então olha como é que fica mais bonito, ó. Vai ficar tudo em coordenadas cilíndricas, ó. S vai ser cosseno, 1 vezes cosseno é cosseno, dividido por ρ seno. Isso aqui na direção ρ chapéu. Mais 1 vezes seno é seno, dividido por ρ seno. Na direção φ chapéu. Mais 0 na direção K, que agora eu já nem vou colocar, ó. Aqui eu ainda poderia simplificar, ó. Ficava só 1 sobre ρ, né? Então tá aí, ó, receitinha de bolo. O que é que você precisa saber? Qual que é o passo a passo? É que vai surgir produtos escalares e você vai ter que usar a tabela, fato. A tabela vai estar na prova, vocês podem usar tranquilamente. Ainda que não fosse aulas remotas, ela estaria no quadro para vocês utilizarem, tá? Então vocês vão utilizar a tabela. Então vai surgir produto escalar, utilizou a tabela. O que eu preciso saber? Se eu tenho coordenadas x e cartesianas e quero obter coordenadas cilíndricas, eu tenho que encontrar essas componentes que eu grifei em verde aqui, ó. Certo? Encontrar elas e aplicar esses produtos escalares. Pronto, ponto final. Beleza? A partir desse problema aqui, se eu tivesse que determinar o vetor S em um ponto específico, sei lá, eu quero obter o vetor S no ponto P de coordenada 1, menos 1 e 2, sei lá. Então, para esse ponto específico, eu teria que descobrir qual que é o φ e qual que é o ρ e substituir aqui, certo? Descobrir φ e ρ, olha aqui como é que você vai descobrir φ. Descobrir φ, descobrir ρ. Pega aqui, ó, e aplica aqui, tá? Isso é se eu quisesse num ponto específico. Se eu não quiser num ponto específico, eu deixo a fórmula geral, que é essa aqui, tá? Aqui tem coordenadas cartesianas. Eu poderia pedir num ponto P já em coordenadas cilíndricas, sei lá, 2, 30 graus, π sobre 6, né? E 2z. Então significa que o ρ vale 2, já substituiria aqui por 2, e o ângulo é de 30, todo o ângulo que tiver aqui seria de 30, mais simples ainda, tá? Então essa é a questão para coordenadas cilíndricas, tá? Que eu vou estar cobrando na lista dessa semana e também para a provinha que a gente vai fazer para o teste de sim da semana que vem. Ok, pessoal? Vamos para coordenadas agora, para coordenadas esféricas agora, tá? Então vou chegar esse negócio para frente aqui, para cima, que eu não sei porquê, mas eu comecei a copiar o negócio do meio da página, ué. A ideia do sistema de coordenadas esféricas é a mesma para coordenadas cilíndricas, tá, pessoal? Então vou até ir mais rápido um pouquinho aqui agora, para a gente já fechar a aula, porque senão fica muito extensa, né? Então qual que é a ideia? Veja bem, coordenadas esféricas,
Isso aqui que eu estou anotando está naquele materialzinho lá, tá? Então, coordenadas esféricas é como se você imaginasse que o ponto no espaço ele pode ser imaginado na superfície de uma esfera. Então, só para fazer aqui a relação entre essas duas coordenadas, eu vou escrever primeiro a coordenada cartesiana. Tá aqui o ponto P, para simplificar no primeiro quadrante também, ó. Trouxe para o plano, faz a coordenada x, paralela a x, você consegue obter a coordenada y aqui, ó, certo? Traça aqui a diagonal de x e y, você vai ter essa reta aqui, que paralela a ela, você tem a coordenada z. Né? Então tá aqui as coordenadas x, y e z desse ponto. Se esse ponto é um ponto P, de novo, ele vai ter coordenadas x, y e z em coordenadas cartesianas. Agora esse mesmo ponto aqui, ele pode ser alcançado colocando agora um sistema de coordenadas esféricas. Olha só. O que você vai imaginar? Você vai imaginar esse ponto aqui como pertencente, ó. Vou pegar ele aqui. Desenhar tentar imaginar uma esfera aqui, ó, centrada na origem, ó. Certo? Então tá aqui o ponto P. Então você pode observar aqui esse ponto P agora. O que eu vou fazer, ó? Ele vai ser descrito por desci até o plano, cheguei no plano aqui, tá? Esse é a coordenada x, esse é y, né? Seria, né? E agora, quais são minhas coordenadas esféricas? Veja bem, então eu vou traçar essa mesma reta que eu tracei aqui, ó, que seria a diagonal de x e y, por teorema de Pitágoras eu já acharia. Eu vou ter o mesmo ângulo φ, ó, que eu tinha lá nas coordenadas cilíndricas, tá? Da origem, já que a esfera está centrada na origem, da origem até aquele ponto, eu tenho o raio da minha esfera. Então, considere esse cara aqui como sendo um Rzinho, certo? E o ângulo que esse raio forma com o eixo Z, eu vou chamar de θ, certo? Então, olha só, essas são as três coordenadas que caracterizam o meu sistema de coordenadas esféricas, ó. Qualquer ponto no espaço, ele pode ser alcançado, digamos assim, a partir da minha origem, se eu andar uma distância r, formando o ângulo de θ com o eixo z e φ com o eixo x. Então, qualquer ponto no espaço que você imaginar aqui, ele pode ser alcançado por essas três coordenadas, por r, por θ e por φ. Qualquer ponto do espaço, certo? Novamente, vetores unitários apontam sempre na direção de crescimento. Então, olha só, o vetor R, para onde que ele vai apontar, ó, R, como é vetor unitário, R, chapéu, certo? Direção de crescimento de θ, o θ ele não mede a partir do eixo Z, então ele cresce nesse sentido aqui, ó. Então nesse ponto aqui, ele estaria apontando mais ou menos assim, ó, certo? Formando um ângulo de 90 graus aqui, ó. Sempre os vetores unitários formam um ângulo de 90 graus uns com os outros, tá? Então, se eu pego essa reta, formando um ângulo de 90 graus com R, e coloco ela aqui, ó, então tá aqui, ó. Esse é o meu vetor na direção θ chapéu, tá? E aqui a mesma coisa, ó, certo? O φ está crescendo nessa direção. Só um instante, eu vou apagar esse outro aqui para não ficar... Aqui está o φ, ó, o θ chapéu, 90 graus com Rzinho.
E o φ, ele cresce a partir do eixo x, igual nas coordenadas cilíndricas. Então, nesse ponto, ele estaria apontando mais ou menos assim. Tá? Eu vou exagerar aqui um pouquinho, ó. Vou colocar esse fio um pouco mais suave aqui, para poder o nosso desenho ficar mais bonitinho. Presta atenção. Aqui, ó. Vou apagar esse fio aqui. Do jeito que eu desenhei, ele ia ficar muito... Ó. O φ é esse ângulo aqui, ó. Vou colocar ele bem acentuado aqui. Obrigado. Até mais. Então, olha só, o φ, ele estaria apontando nessa direção aqui, ó, direção de crescimento. Correto? Então, naquele ponto, ele estaria apontando assim. Então, se eu pego ele e coloco ele aqui, ele tem que estar apontando aqui assim, mais ou menos. Correto? Então, depende da forma que você vai desenhar aqui, mas a ideia básica é sempre apontando na direção de crescimento do vetor. Então, está uma direção mais ou menos assim, né? Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Ó, sempre ângulos de 90 graus, embora não pareça, aqui tem que estar formando um ângulo de 90 graus, certo? E aqui está formando um ângulo de 90 graus. Beleza? Sempre na direção de crescimento, ok? Tendo agora, sabendo como é que eu desenho os vetores unitários, como é que seria a conversão de uma coordenada para outra coordenada? Então a ideia é a mesma do outro, é usar a trigonometria básica, tá? Se eu tenho x, y e z, e eu quero obter r, θ e φ, o que eu vou fazer? Olha aqui, o que é o x? É esse ponto aqui, o que é o y? É isso aqui, e o z é a altura aqui, ó. Beleza? Então o que você vai fazer? Ó, o r, claramente, ele vai ser essa distância aqui, ele vai ser a raiz quadrada dessas três componentes, né? X ao quadrado mais y ao quadrado mais z quadrado. É como se fosse um módulo do vetor em coordenadas cartesianas mesmo. Tá? Esse aqui é mais tranquilo. Agora, o θ e o φ, como é que eu vou achar esses caras? O θ, olha só, se você pegar esse triângulo aqui como referência, ó, olha só, esse triângulo, ele vai ter a hipotenusa desse triângulo, que esse pontilhado aqui, ele é o quê? Ele poderia ser R vezes o seno de θ. Correto? Certo? Então, se você poderia pensar que se ela é a hipotenusa desse triângulo, esse triângulo tem x, tem y aqui, poderia ser raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Dá na mesma, tá? Mas se eu quero encontrar esse θ aqui, eu poderia simplesmente pegar, ó, o cosseno desse ângulo vai me dar a coordenada z dividido pela hipotenusa, olha aqui. Tá aqui. Esse aqui é um ângulo de 90 graus, ó. Certo? É como se fosse uma portinha aqui, ó. Um plano, tá? Então, se eu pego o cosseno desse ângulo, ele vai me dar o z dividido pela hipotenusa r. Então, se eu pego o cosseno de θ, ele vai me dar z sobre r. Né? Quem que é r? Olha aqui quem que é o r. Então, o que isso aqui vai me dar? Vai me dar, ó, θ é igual a cosseno a menos 1 desse valor, z sobre r. Quem que é r? Raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z quadrado. Veja que você não precisa decorar, se você observar, né, a partir da figura, você consegue chegar nessa expressão facilmente. É trigonometria básica, né? Agora o φ, quem que é o φ? Mesmo caso anterior.
O φ, se eu observar esse triângulo aqui, eu posso usar a tangente dele, que ele vai me dar cateto oposto, que é a coordenada y, dividido pelo cateto adjacente, que é a coordenada x. Ou seja, tangente a menos 1 é igual a y sobre x. Achei o meu φ. Certo? Então tá aqui o r, tá aqui o θ, tá aqui o φ. Certo? Se eu quero fazer o caminho inverso agora, ou seja, eu já tenho r, já tenho θ, já tenho φ, e eu quero obter x, quero obter y, quero obter z, o que eu vou fazer? Se eu já tenho r, θ e φ, olha só, agora que eu vou usar essa parte de r seno aqui, tá? Que eu não tinha feito antes. Por que isso aqui é r seno? Esse pontilhado aqui representa esse que está aqui em cima, aqui, ó, é o mesmo tamanho. Esse que está aqui em cima é o cateto oposto desse triângulo. Ou seja, é a hipotenusa, que é o r, vezes o seno desse ângulo, por isso que é r seno. Tá? Então, se eu pego esse triângulo aqui, ó, como referência, o x é o cateto adjacente, ou seja, é a hipotenusa vezes o cosseno do ângulo, né? Então, o x é a hipotenusa. Quem que é a hipotenusa? R seno vezes o cosseno do ângulo. Qual o ângulo? φ. Veja que aqui é o θ, aqui é o φ. O θ é porque eu peguei esse cara de cima aqui, que é igual a esse de baixo. O φ é porque é ele que vai me dar o cateto adjacente. O y é a mesma coisa, ó. Você vai pegar a hipotenusa e vai multiplicar, só que agora o y é esse tamanho aqui, ó. Então você vai ter que pegar e multiplicar pelo seno do ângulo φ, ó. Certo? E o z, quem que é o z? O z é essa coordenada aqui, ó. Essa coordenada é o cateto adjacente desse triângulo, ó. Então o z é o r vezes o cosseno. Então tá aqui como é que você transformaria essas três unidades, essas três coordenadas de um sistema para outro, tá? Joia? Beleza, transformar coordenadas é mais tranquilo, é isso. Agora, como é que eu transformo vetores? Vou voltar aqui para o tamanho aqui. Como é que eu vou transformar vetores nesse caso, hein? É a mesma receita de bolo que a gente usou anteriormente. Pode fazer lá que é a mesma coisa, ou seja, eu tenho um vetor qualquer em coordenadas cartesianas, sx, em coordenadas cartesianas, que é sx na direção y, mais sy na direção j, mais sz na direção k. E eu quero obter o vetor em coordenadas esféricas, ou seja, esféricas é r, θ e φ. Então, é um SR na direção R chapéu, Sθ na direção θ chapéu, SZ, Sφ na direção Φ chapéu. Essas direções estão aqui, ó, R, θ e Φ chapéu, tá? Então, o que eu tenho que fazer é obter as componentes. O que é obter as componentes? É você fazer os produtos escalares, ó. SR, quem que é? Vetor R, S, escalar, R chapéu. O vetor S, θ, quem que é? É S, escalar quem? Θ chapéu. S, Φ, quem que é? S, escalar, Φ chapéu. Correto? É isso que você vai fazer. Os produtos escalares que vão surgir, como é que eu vou calcular eles? Da onde que eles vão sair? Eu vou pegar a tabelinha que eu forneci para vocês no material lá, ó.
Só um instante que eu vou pegar ela aqui. Olha aqui a tabelinha, ó. Tá aqui a tabela. Então veja bem, só aumentar um pouquinho essa tabela aqui, que tá meio pequena. Então, sempre que você for fazer o produto escalar de S, S tem I, tem J e tem K. Você vai ter que fazer o produto escalar com R chapéu. Então, você vai surgir esses produtos escalares aqui na tabela, tá? Aí você utiliza esses valores da tabela. A receita de bolo é essa: faz os produtos escalar da componente que você quer e utiliza os dados da tabela. Então, pronto. Então, por exemplo, vou fazer um exemplo aqui para a gente finalizar. Eu vou pegar um vetor. Deixa eu inventar um vetor aqui. Não sei o que vai dar, mas vamos lá. Eu vou pegar um vetor S que é Y sobre Z na direção I. Certo? Vetor simples de se trabalhar. E eu quero obter esse vetor em coordenadas esféricas. Eu quero obter isso. Certo? Então o que eu vou ter que fazer? Esse aqui é o nosso exemplo, tá? O que eu tenho que fazer? Resolver esses produtos escalares aqui, ó. Então vou até copiar eles aqui embaixo aqui, ó. Tem que fazer esses produtos escalar, tá? Então vamos lá. S escalar R, quem que é S? Y sobre Z na direção I. I escalar R chapéu. Pronto. Y sobre Z é I escalar R, olha aqui. I escalar R é seno θ cosseno φ. Seno θ cosseno φ. Beleza? Próximo. S escalar θ sobre Z, I, né? Isso aqui é o meu S, escalar θ. Olha aqui. Quem que é isso? Y sobre Z vezes I com θ. I com θ é cosseno θ cosseno φ. Cosseno de θ, cosseno de φ. Certo? E por fim, Y sobre Z e escalar φ chapéu. I escalar φ chapéu é menos seno θ. Então isso aqui vai ficar menos Y sobre Z seno de θ. Certo? Aí lembrando, novamente, igual a gente fez em coordenadas cilíndricas. Vou continuar aqui ainda, ó. Y e Z são coordenadas cartesianas. Eu estou obtendo coordenadas esféricas. Então eu vou transformar essas coordenadas para coordenadas cartesianas. Olha aqui, para coordenadas esféricas, perdão. Quem que é Y e quem que é Z? Y é isso aqui tudo e Z é isso aqui, tá? Então eu só vou substituir, ó. Y é R, seno de θ, seno de φ. Tudo em coordenadas esféricas, tá vendo? Não tem x, y e z mais. Quem que é z? R cosseno de θ. Vamos conferir? R cosseno de θ. R seno, R seno. R seno, R seno. Vezes o que já estava aqui, ó. Seno de θ, cosseno de φ. Certo? Aqui, quem que é? Mesma coisa. Y sobre Z é isso aqui.
Vou repetir aqui embaixo. Correto? Vezes esse cara aqui. Vezes esse cara aqui. Tá aqui, ó. Só tem coordenada, ó, menos y sobre z. Olha aqui quem que é y sobre z. Tá aqui y sobre z. Vezes o seno que já estava aqui. Olha aí que beleza. Observe que agora você só tem funções que dependem de r, de θ e de φ. Ou seja, só tem coordenadas esféricas no seu ponto. Certo? Juntou isso tudo, você vai ter o vetor aqui, ó. Então a ideia era obter esse vetor. Então tá aqui o nosso vetor, ó. S, vou colocar até de vermelho aqui agora para finalizar. Quem que é S? Componente R, olha aqui a componente R, ó. Olha aqui minha componente R. Certo? Componente R na direção R chapéu. R chapéu. Mais componente θ. Quem que é componente θ? Olha aqui. Certo? Só tem coordenadas esféricas no meu ponto, ó. Ó, o Sθ na direção θ chapéu. Menos, tá aqui, a minha componente φ chapéu. Certo? Tá aí meu vetor escrito em coordenadas esféricas. Correto? Então é receita de bolo, é fazer esses produtos escalares. Através dos produtos escalares vocês vão ter que usar a tabela, certo? E aí vocês vão chegar numa expressão desse tipo aqui. Ah, e agora eu quero saber o vetor no ponto P, que tem R igual a, sei lá, 5, tem θ igual a π sobre 3, 60 graus, e φ igual a 45 graus. Isso me dá π sobre 4. Certo? Então, só você substituir R por 5, θ por 60 graus, φ por 45 e resolver. Aí você vai ter um vetor, né, mais simples, né? Não uma função vetorial desse jeito. Você vai ter só, sei lá, 2,1 na direção R chapéu, né, mais 4,2 na direção θ chapéu, menos, sei lá, que negativo, 5,4. Estou colocando valores aleatórios aqui, tá? Para não ter que resolver isso aqui. Beleza? Então tá aí. A ideia básica era essa. Espero que tenha entendido. Se não, estou disponível para resolver e tirar as dúvidas, tá? Então a lista dessa semana é só para a gente praticar essas conversões todas aí e aplicar esses transformações de vetores e de coordenadas, tá? Um abraço a todos e até a próxima aula.